Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é quarta-feira, estamos na primeira semana do Tempo Comum e vamos ouvir o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Nesse trecho do Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos chama a atenção os gestos de cura realizados por Jesus. O primeiro deles é na casa de Simão, quando ele cura a sua sogra. E chama-nos a atenção que essa mulher, uma vez curada, começa a servir a Jesus. Ela não simplesmente se alegra e começa a viver a sua vida como era antes, depois de ter sido curada pelo Senhor, mas ela começa a servi-lo. Ela interpreta a sua cura como um gesto de Jesus que também a chama para agora se tornar uma verdadeira discípula. Mas depois, no restante do Evangelho, o evangelista Marcos nos fala que à tarde, depois do sol, levaram a Jesus muitas pessoas, doentes e possuídos pelo demônio, e Jesus curou a todos. Jesus impedia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era, e Jesus não queria que ainda fosse anunciado que ele era o Messias, para que a multidão não viesse a confundir o seu messianismo, não viesse a achar que ele era simplesmente um Messias curandeiro. Na verdade, só no final do Evangelho de Marcos, pela boca do centurião, diante de Jesus crucificado, é que vai ser desvelado diante dos ouvintes que Jesus é verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus, mas não o Messias curandeiro ou milagreiro, mas aquele que deu a sua vida para a nossa salvação. E Jesus, nesse próprio Evangelho, mesmo depois de tantas curas e tantos milagres, faz questão de mostrar que o núcleo da sua missão é outro. Porque quando os discípulos começam a procurar Jesus, que havia se retirado para a oração, e o encontram, e começam a dizer que as multidões o estão procurando, Jesus diz: "Vamos embora daqui. Vamos pregar em outros lugares, porque foi para isso que eu vim." A missão de Jesus consiste em anunciar a boa nova do reino de Deus. Se ele cura e faz milagres, ele cura e faz esses milagres para mostrar que ele é de fato aquele que devia vir e para demonstrar a autenticidade da sua pregação. Porque o grande milagre que ele veio realizar foi anunciar aos homens que as portas da reconciliação estão abertas e que o reino dos céus foi aberto para todos aqueles que nele querem entrar, desde que sigam o Cristo pela fé. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos e irmãs, que possamos nós nos lembrar sempre disso, sempre nos lembrarmos que o grande milagre é realizado na vida de todos nós, que é o milagre da nossa reconciliação e o milagre de podermos nos tornar discípulos que um dia entrarão verdadeiramente no reino dos céus junto com o Senhor. E receba hoje essa bênção e que ela o ajude a abrir o seu coração à mensagem e à palavra de Jesus. O Senhor esteja convosco. Que desça e permaneça sobre você e todos os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.